Olá, gente, estamos de volta ao programa Entretanto, esse programa descontraído que procura tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira objetiva, informando sem deformar informações, não é isso? Agradecer aos apoiadores culturais que permitem a realização desse trabalho abnegado, que já dura aí 20 anos entre a sua versão escrita, coluna de jornal, blog, videoblog e agora canal de YouTube, né? E através das redes sociais. Muitos internautas me perguntando sobre uma temática interessante e oportuna do direito que gera muita dúvida no público, principalmente no público leigo. Até por isso eu tenho sido a minha pauta e foi a temática escolhida por mim no meu mais recente livro, o Simplifica Direito, o Direito Sem as Partes Chatas, em que eu procuro esclarecer dúvidas como essa, né, para o público, inclusive o público leigo. Vocês podem conferir no meu livro Simplifica Direito estas e outras dúvidas. Mas, enfim, os internautas me perguntam se, afinal de contas, sou ou não sou obrigado a soprar o bafômetro? A resposta é não. Você não é obrigado a soprar o bafômetro. Há uma garantia constitucional, que está ali no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que espelha o princípio da não autoincriminação, ou em latim, nemo tenetur se detegere, né? Em bom português. Você não é obrigado a produzir provas contra você. Você pode até ser multado por se recusar a soprar o bafômetro. Isso é outra coisa. Isso é infração administrativa, é como não respeitar o sinal de pare, ou é como dirigir em excesso de velocidade. Isso gera multa. Mas não é crime não soprar o bafômetro. E também não é a conduta de deixar de soprar o bafômetro que vai lhe impor o dissabor de ser conduzido preso até a presença do delegado de polícia. Não, não é crime deixar de soprar o bafômetro. Você pode se recusar a soprar o bafômetro se for parado numa blitz. Porém, né, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, hoje, com a redação que possui hoje, permite ao policial aferir a sua suposta embriaguez, ou seja, o fato de você estar conduzindo o veículo automotor sob a influência de substâncias psicoativas, através de qualquer meio de prova, inclusive prova visual. Então, não há necessidade de soprar o bafômetro, o etilômetro. Você pode ser conduzido, detido, pela suspeita de dirigir embriagado, tendo em vista a sua fala desconexa, o seu hálito etílico, o seu raciocínio perturbado pela suposta ingestão destas substâncias psicoativas. Se na visão do policial que o abordar, você estiver dirigindo o veículo automotor sob influência de álcool ou outras drogas, se isso estiver comprometendo a sua capacidade de conduzir o veículo automotor, você pode ser conduzido sim, mas nunca jamais poderá ser obrigado a soprar o bafômetro, poderá ser obrigado a soprar o etilômetro. E nem a sua recusa em fazê-lo, né, importa na prática de crime. Tá bom? Espero ter satisfeito essa dúvida. Uma outra dúvida. Isso surgiu com um pacote anticrimes do ex-ministro, ex-juiz e ex-tudo, Sérgio Moro, com relação às excludentes de licitude. O que é uma excludente de licitude e quais são elas? E o que elas fazem, né? O pacote anticrimes tentou inserir mais uma excludente de licitude no Código Penal, até aqui sem êxito. As excludentes de licitude estão ali no artigo 23 do Código Penal, estão explicadas no artigo 23 do Código Penal. A conduta criminosa, ela é criminosa porque a lei penal, a legislação penal, a descreve como criminosa. Então, se você praticar uma conduta que é descrita
como criminosa pela legislação penal, você vai estar cometendo crime, não é isso? Então, por exemplo, está lá escrito no artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime de homicídio. Se você mata alguém, você comete o crime de homicídio, porque a sua conduta, aquilo que você praticou, é igual à descrição de uma ação criminosa na legislação penal, no Código Penal, no caso. Ok? Então, eu mato alguém, eu cometo crime de homicídio. Eu subtraio coisa alheia móvel, eu cometo crime de furto, né? E por aí vai. Aquilo que eu pratico está de acordo com uma previsão legal de conduta criminosa. A isto se chama tipificação. Uma ação típica é uma conduta humana semelhante à descrição de uma conduta criminosa conforme previsto na lei penal. Beleza? Só que nem toda conduta criminosa, nem toda conduta típica é crime. Se a conduta típica é realizada sob a proteção, sob o manto, em uma situação excludente, em uma circunstância excludente de ilicitude, não haverá crime. Quais são as excludentes de ilicitude? Estão ali no artigo 23 do Código Penal. E se elas ocorrerem, a minha ação, muito embora seja idêntica à descrição legal de uma prática criminosa e, portanto, a minha ação seria típica, muito embora típica, ela não será crime, porque ela vai estar justificada pela excludente de ilicitude. Por exemplo, eu mato alguém, em tese pratiquei o crime de homicídio. Todavia, eu matei alguém em legítima defesa. Eu matei alguém na circunstância excludente de ilicitude da legítima defesa. Então, não há crime. A conduta foi típica, mas ela não é ilícita. Porque matar alguém em legítima defesa não é antijurídico, não é ilegal, não é criminoso. Entendido? Há outras excludentes de ilicitude menos famosas. O estado de necessidade. Durante uma inundação, eu preciso salvar a minha vida, de meus entes queridos. Eu vou e furto um barco, ou furto um colete salva-vidas. Eu não vou estar praticando o crime de furto, porque eu realizei o furto, eu realizei a subtração de coisa alheia móvel em estado de necessidade. Ou eu furtava o colete salva-vidas, ou eu furtava o bote, o barco, para salvar a mim e os meus familiares, eu teria morrido. E também teriam perecido meus entes queridos. Além do estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal. O oficial de justiça aqui, para cumprir o seu dever legal, de dar cumprimento a uma ordem judicial de despejo, se ele é obrigado a arrombar uma porta, ele não pratica o crime de dano, porque ele vai estar arrombando a porta no estrito cumprimento do dever legal para realizar, dar cumprimento à ordem judicial de despejo que ele, por obrigação profissional, tem que cumprir. E, por fim, o exercício regular de um direito. Um boxeador no ringue, numa disputa esportiva, lutando contra um adversário, que dá um soco no adversário, nocauteia o adversário, não estará cometendo o delito de lesão corporal, porque ele tem o direito de dar soco com o adversário, porque essa é da regra da competição esportiva a que ele e o adversário se dedicam. Então estas, portanto, são as circunstâncias excludentes de ilicitude previstas no nosso Código Penal. Existentes estas circunstâncias no caso concreto, na ação criminosa, na ação típica, ela deixará de ser criminosa, porque não há antijuridicidade, não há ilegalidade no exercício dessas ações quando acobertadas pelas excludentes de ilicitude. Tá bom? Espero ter atendido aos internautas. Vamos lá. Atualidades. Joe Biden assume a Casa Branca.
Bolsonaro é muito amigo do Trump. A diferença entre Bolsonaro e Trump, para mim, é uma só. Eu conheço Jair Bolsonaro. Bolsonaro é um homem bom. Não tenham dúvida. Ele quer acertar, ele tenta melhorar o Brasil. Pouca gente se lembra que ele deu a vida, quase deu a vida, quase morreu assassinado durante a campanha eleitoral, visando um cargo que para muitos é um abacaxi, é um cargo que não compensa para um homem com a trajetória política do Bolsonaro, nem financeiramente compensa. Mas, enfim, ele querendo dar o melhor de si, quase perde a vida nas mãos de um doido. E as pessoas diminuem esse atentado que Bolsonaro sofreu como se fosse um truque de mídia. Muita gente fala que o atentado foi fake, enfim, diminui o atentado, fala que o atentado foi deflagrado por um discurso de ódio provocado pelo próprio Bolsonaro. Isso é mentira. Em nenhuma rede social, em nenhum artigo, em nenhuma reportagem, em nenhuma fala do presidente dentro do contexto, se vê ele incentivando a agressão, incentivando violência das pessoas. Tá? Isso é uma arrematada mentira. E o esquecimento que essa violenta agressão sofrida pelo Bolsonaro gera, me deixa bastante cético com relação à memória conveniente recente dos brasileiros. E eu fico me pensando, se fosse Lula ou se fosse Haddad a sofrer um atentado à faca que quase o matou, o povo estava há anos falando a mesma coisa, tentando botar a culpa em polícia, tentando botar a culpa em milícia, e a todo dia em palanque político, valorizando esse ferimento aí para tentar angariar votos, prostituindo a imagem de um fato criminoso tão deplorável e tão grave como foi esse, só para obter, granjear, lucro político em cima disso. Não foi do feitio do nosso presidente, enfim. Bolsonaro é um homem bom, realiza, o bolsonarista passa raiva aqui no entretanto, porque eu não douro pílula. Esse programa aqui não tem lado político. Bolsonaro é um homem bom, realiza um mau governo, atrapalhado para um monte de coisa. Bolsonaro não tem bons colaboradores, mas realiza o governo que lhe foi possível, diante inclusive de ingerências do Poder Judiciário, diante inclusive de um Congresso Nacional que vez ou outra ali é hostil, diante sobretudo de setores da mídia que escancaradamente procuram questionar de maneira incansável e muitas das vezes injusta o governo bolsonarista. Ele tem enfrentado isso tudo e o espaço que sobra, ele procura governar. O espaço que sobra em sua agenda lotada, ele procura governar. O que não é desculpa. Eu conheci Bolsonaro antes da campanha eleitoral, quando ele ainda ensaiava pensar em ser um pré-candidato, e ele me falou que, olha, se candidato for, vou apanhar a campanha inteira. Se eleito for, vou apanhar o mandato inteiro. Então ele sabia disso, devia ter se preparado para isso, devia pelo menos manter a fleugma, a fleugma, se não britânica, uma fleugma brasileira. Devia agir de maneira mais pragmática, como o nosso governador Romeu Zema. Tem esse negócio de direita, esquerda, 64, pró-regime, comunista, conspiração, não. Eu estou aqui para trabalhar como gestor do Poder Executivo. Eu estou aqui para construir escola. Eu estou aqui para combater a Covid. Eu estou aqui para distribuir vacina. Dane-se ideologia e vamos tocar o barco. Esta seria uma opção inteligente do presidente Bolsonaro, que se perdeu, infelizmente, em disputas ideológicas que ele não causou, que ele não provocou, mas que ele teria que saber estancar. E não está sabendo, infelizmente. Ele não atirou a primeira pedra, mas ele não tem resistido bem às pedradas do caminho. E vamos ver como é que ele se sai daqui para frente, tá? Trump, substituído por Biden, é um perigo. Trump não é um cara bom, não fez um bom governo americano, mas foi o segundo presidente mais votado da história do país. Infelizmente perdeu para o Biden, que foi o primeiro mais votado da história do país. A história desse país, Estados Unidos da América,
tem demonstrado que para o mundo todo é importante um presidente forte. O presidente dos Estados Unidos é um xerife mundial. Se não fosse um governo americano forte, um presidente americano forte, nós hoje estaríamos falando alemão ou russo. O mundo estaria dominado ou pela Alemanha nazista ou pela Rússia soviética bolchevique, se não fosse um presidente americano forte. E olha que lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, que venceu a guerra ao lado de Churchill contra a Alemanha nazista, era um democrata. Pouco importa o perfil político do cara. O presidente americano tem que ser forte. Joe Biden não é. Joe Biden foi fabricado pela mídia como remédio para o Trump. É péssimo para os Estados Unidos, é péssimo para o mundo, no momento aí de conflito global que se avizinha, termos um presidente blasé, ter um presidente sem personalidade política, que em 50 anos de vida pública nunca fez nada, como é Joe Biden, tá certo? Foi fabricado pela mídia. Aqui no Brasil, estão tentando fabricar também um adversário para o Bolsonaro. Já se falou em Luciano Huck, né, em Felipe Neto. Luciano Huck é uma aposta mais quente. Na minha opinião, não resiste às eleições. Na minha opinião, não resiste às eleições. E eu lembro do fiasco que foi, em 1989, a eleição do Silvio Santos. Não passou da campanha. Não passou da campanha. O brasileiro evoluiu muito, o eleitor brasileiro evoluiu muito de 89 para cá. Nós votamos hoje muito mais conscientes do que em 1989, quando estávamos voltando do regime de exceção, né? Quando ainda uma geração inteira de brasileiros nunca tinha votado. Não se votava diretamente para presidente da República na época do governo militar. Então aquilo foi uma estreia para muitos de nós e se votou muito errado ali. Hoje não se vota, o eleitor é mais inteligente, é mais consciente, não vai votar num cidadão só porque a TV Globo está pedindo, só porque ele está na grade de programação da maior emissora de TV do país, só porque ele é simpático, é bonzinho, ou tem esposa bonita, apresentadora de TV. Não é por aí. Mas que a mídia está tentando encontrar alguém para combater Bolsonaro, e se não encontrar, vai fabricar um, não temam que irá acontecer. Nós não vamos ter aquela eleição mel na chupeta para a direita em 2022. Está longe disso. Bom, muita gente esquece, mas a Covid não é a única doença que nós temos e que é grave e que mata. A deputada Carla Zambelli, há uns meses atrás, ela conta isso. Ela estava com sintomas de uma gripe forte, achou que fosse Covid, fez os exames, o médico falou para ela assim, ó, não preocupa não, deputada, a senhora está só com dengue, né? Quem diria onde é que nós iríamos chegar? Dengue virou uma boa notícia. Ah, você está com dengue, graças a Deus, não é Covid. É o que está acontecendo com nós brasileiros. Nós esquecemos que tem gente morrendo de diarreia, difteria, apendicite, pancreatite, câncer, AIDS. Só temos olhos voltados para Covid. Só temos olhos voltados para a Covid. Eu sou um negacionista? Não. Eu não sou negacionista. A Covid mata. Só que ela mata. A minha postura é equilibrada. Eu não sou nem fique em casista, nem sou negacionista. A Covid mata, mas ela é perigosa para uma parcela muito irrisória da população. Não justifica ficar em casa. Economicamente, nós vamos matar mais gente, direta ou indiretamente, ficando em casa. Além do mais, o vírus está no ar. E eu conheço um monte de gente que se contaminou, sintomático, síndrome respiratória aguda grave, dentro de casa, entrincheirado. Fez o apartamento virar um bunker, aqueles bunker antiaéreo de filme de guerra. E mesmo assim pegou. Eu conheço gente que pegou e morreu, fica em casista. E conheço gente que abriu o peito desde o início, tomou as precauções devidas desde o início, mas não parou de trabalhar, ou pelo menos trabalhou o que foi possível trabalhar, sem nenhum alarme, e pegou e foi gripezinha, e pegou e ficou doente e sarou, e pegou e morreu.
Aí o presidente Bolsonaro falou, ó, vai morrer. Gente, é um insensível, é um negacionista, está diminuindo a doença, o perigo da doença. Não, tem que ser frio nessas horas. Não existe guerra light, não existe pandemia light, não existe pandemia sem baixa, sem vítima, não existe guerra sem vítima. O brasileiro quer que as coisas sejam lights. Vai acontecer mortes, estão acontecendo mortes. O lockdown, o distanciamento social foi importante no começo para dar tempo para a nossa rede de saúde. Lá atrás foi importante parar, fechar. E já se mostrou que o que tinha que resolver, o que tinha que consertar, consertou. O que tinha que implementar de melhoria no sistema de saúde foi possível implementar, foi feito. Ok? O que não conseguiu resolver, depois de lockdown, de distanciamento social, o que não conseguiu resolver é porque não consegue mais, é porque não tem jeito. Então não adianta mais ficar falando em fechamento de comércio, fechamento de indústria, em manter o cidadão em casa. Você deve ter consciência que está passando por um momento de pandemia, seu lazer tem que ser restrito, você deve sair de casa somente quando é necessário e quando sair tomar as medidas acautelatórias necessárias para não correr risco você próprio, nem acarretar risco para terceiras pessoas e tocar o barco. E pronto, e sem alarmismo. Eu não gosto de falar isso não, mas é verdade, é um caso até interessante. Eu fui o primeiro juiz do Brasil a retornar com as audiências presenciais. Eu retornei com as audiências presenciais em abril do ano passado, sob protestos intensos de muitas pessoas. Eu cheguei até a ser processado, eu fui o único juiz processado por voltar a trabalhar. Fui processado por voltar a trabalhar, mas enfim, eu voltei a trabalhar porque eu sou machão, porque eu não tenho medo de morrer, não. Eu voltei a trabalhar porque não adianta ficar em casa. É isso que eu falo, não adianta ficar em casa. Passou de um momento que era para dar tempo para o nosso sistema de saúde, passou desse momento, o negócio é trabalhar. Com responsabilidade, cumprindo regras rigorosas de segurança sanitária, mas voltar a trabalhar. Não adianta ficar em casa. É por isso que, para mim, insuportável a ideia de professor sem dar aula, de escola fechada, de governo obrigando a escola a fechar. Para mim é insuportável. Porque nós temos teatro que reabriu, cinema que reabriu, praia que está funcionando, local de veraneio que está funcionando, bar que na prática nunca fechou de fato ao longo do país, né? Bar sempre tem bar aberto. Então, assim, não justifica as nossas crianças, nossos adolescentes ficarem sem ter aula. E a classe dos professores, muitos destes professores a favor de manter a escola fechada, no entanto, exposta em sua vida privada, em seu lazer, exposta ao perigo do contágio em outras atividades. Então, quer dizer, só está com medo da Covid para trabalhar. É claro que eu não estou generalizando, mas há muitos profissionais de educação que estão assim. E esperava-se do profissional de educação a mesma abnegação que o pessoal da saúde está mostrando aí desde o início da pandemia. É o mínimo que se esperava do profissional da educação. Aí é realizada a prova do Enem, você tem 50% de abstenção e vem a grande mídia dizendo que é um recorde de abstenção. Ó, você compara os semelhantes, o que é desigual, você não tem como comparar. Você não pode comparar Minas Gerais com Sergipe quanto ao tamanho. Você pode comparar Minas Gerais com Bahia, que são dois estados grandes, né? Não há lógica alguma em comparar a assiduidade dos estudantes brasileiros do ensino médio no Enem desse ano com essa mesma assiduidade em Enems anteriores sem a pandemia. Ok? Quer dizer, em momento de pandemia, em momento de números,
aumentando de números ainda assustadores de mortes diárias, você ter 50% dos alunos indo ao Enem, é louvável. Esse é um número bom. Quisera eu que tivéssemos 50% dos professores dando aula. Os alunos estão de parabéns. Os alunos estão de parabéns. Os alunos estão tendo uma assiduidade muito superior à dos seus mestres. Né? O Brasil é um país que tem professor matando aula. Professor matando aula. Então, quando tem 50% dos alunos indo ao Enem, eu vi uma reportagem do Fantástico na TV Globo, assim, é de um ridículo abissal. É de um ridículo abissal. Para falar mal do Enem, eles filmam um local de prova do Enem em Florianópolis, um rapaz lá, um estudante, se queixando das condições em que ele veio fazer a prova do Enem. Aí mostra debaixo de chuva um monte de poça d'água, pocinha d'água, no meio do caminho dele até a sala, ele de guarda-chuva lá debaixo de chuva, como se chuva fosse machucar alguém, como se chuva fosse uma intempérie grave, um terremoto, um vendaval, um maremoto que impedisse o aluno de fazer a aula. Né? E aí depois vem um representante de algum diretório de estudantes, algum grêmio estudantil, dizendo que não está havendo justiça social na realização do Enem, uma vez que só os alunos de escolas particulares que não tiveram aulas paralisadas, que o ensino online deles continua ao longo do ano, que estão podendo fazer uma prova de Enem com qualidade. E que os pobrezinhos dos estudantes públicos que não tiveram esse acesso a aulas durante o período da pandemia estão privados de ter alguma competitividade durante a prova do Enem, no resultado do Enem. Que isso não seria meritocracia. O menino até que andou decorando o índice de livro, que não seria meritocracia alguma. O Enem não espelharia meritocracia alguma, dada essa injustiça. No entanto, esse rapazinho não sabia disso, parece, o autor da reportagem lá do Fantástico, da TV Globo, também não sabia. Desde 2012, nós temos legislação federal, atenção, desde 2012, nós temos legislação federal reservando 50% das vagas nas universidades públicas, 50% das vagas em universidades públicas para alunos provenientes da rede pública de ensino. Então não importa a disparidade de notas. Via Enem tem que ser preenchido 50% das vagas de faculdades públicas, de universidades públicas, por alunos provenientes do ensino público. Só não serão 50% se não houverem candidatos da rede pública suficientes. Do contrário, essa é uma cota social criada pela lei, que muita gente até discute. Mas, enfim, é impossível aos alunos da rede privada de ensino, da rede particular de ensino, suprirem essas vagas, a menos que não existam candidatos suficientes da rede pública de ensino competindo, concorrendo e prestando as provas do Enem, o que nunca aconteceu, é uma hipótese absurda, tá? O recorde, portanto, é positivo. 50% do alunado no Enem é positivo. Isso num país em que o Big Brother Brasil, depois da enésima edição, tá voltando ao ar, né? Um país que dá Ibope, que tem Ibope alto, por um espetáculo imbecil, igual o Big Brother Brasil, é um país com intensos problemas de educação e problemas culturais. Um programa, um reality show, que dá ênfase a caras, bocas e bundas de gente vazia e que ainda assim alcança resultados exponenciais, resultados contundentes de audiência, é um país em que as pessoas realmente não estão preparadas para digerir qualquer
programa, qualquer entretenimento, qualquer evento cultural, enfim, qualquer obra artística com um pouco mais de conteúdo. É um país em que há preguiça mental esta causada pela falta de prática, de entretenimento de boa qualidade, de uma indústria cultural realmente dedicada a entreter, informando com qualidade. É o que nos falta na indústria cultural brasileira. Um país em que o Big Brother Brasil gera essa audiência toda, é um país que me preocupa profundamente. Tanto quanto a vacinação me preocupa, a imbecilidade coletiva de alguns setores da sociedade muito interessados em manter a qualidade do nosso ensino em níveis baixíssimos, em níveis rastejantes de eficiência e qualidade. Isso me faz lembrar do professor Darcy Ribeiro, que dizia que o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Ou seja, tem muita gente interessada em manter essa educação rasteira que a gente tem aí. Tá bom? Infelizmente, até a próxima. Tamo junto. Continue no entretanto. Bate a sineta, dá um like, inscreve no canal. Fica com a gente. Até mais.